Fala galera, beleza? Prontos para mais uma aula? Conte C, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista. E hoje, na nossa aula, utilizaremos critérios de texto. Na última aula, tivemos o que? Critérios numéricos e desenvolvemos todas essas fórmulas. E hoje vamos compreender como eu utilizo o Conte C com textos, Critérios de textos. Vamos lá? Bem, você vai poder compreender o que significa esse ponto de interrogação, o que significa esses asterisco do lado direito e também do lado direito e esquerdo e apenas o ponto ou asterisco, Vamos lá? Bem, vou abrir aqui um pouco a minha fórmula. Vou fazer a mesma coisa. Vou nomear aqui um intervalo. Vou escrever star. O nome do meu intervalo é star também. Vamos lá. Aqui a primeira coisa, ó, ele está contando quantas vezes aparece a palavra estrela. Quantas vezes, Igual, conte C, star. Tem meu intervalo nomeado. Qual que é o critério? Estrela, E star também. Não esqueça das aspas, porque senão ele não reconhece como texto. Duas vezes. Aí você me pergunta, mas aqui eu tô vendo estar mais vezes. Sim. Só que o que acontece? Aqui eu tenho um U2 na frente. Aqui eu tenho um espaço. Aqui eu tenho um S no final. E aqui eu tenho as palavras da maneira que eu escrevi no nosso critério. Então é isso que ele vai identificar. Da mesma forma, a mesma quantidade de letra minúscula. Será que ele identifica a maiúscula? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Eu escrevi star com maiúscula. Dou um enter. Ele reconhece também. Com letra maiúscula e minúscula. Mas tem que ser a mesma palavra. Bem, vamos lá. Aqui no nosso segundo exemplo, igual, fonte C, Star. Desculpa, perdão. O nosso segundo exemplo aqui, acabei de espirrar, meu. Nosso segundo exemplo aqui, ele tem estar com um ponto de interrogação. O que isso significa? Que ele vai procurar uma palavra que tenha caracteres do tipo texto a partir da palavra estar. Ou seja, temos uma palavra aqui, ó, star S, stars, do tipo texto, um caractere. Só que se eu colocar aqui, ó, 2 pontos de interrogação, o que ele encontra? Ele me retorna 1, porque ele encontrou a palavra, mas eu posso colocar mais um caractere aqui, ó, de texto, colocar mais um S. Dou um enter. Viu? Ele retornou 2, então eu estou fazendo uma contagem de uma palavra, que tem no seu contexto estar e tem alguns caracteres a mais. Esses são os pontos de interrogação que ele vai poder identificar. Bem, quando eu faço aqui, ó, o nosso próximo exemplo, igual, conte C, estar, que é o nosso intervalo. Nosso critério é estar com um asterisco. Dá um enter, o que acontece? Ele me retornou 4. Por quê? O estar com asterisco significa que ele vai trazer tudo que tem estar e tudo que tem qualquer palavra ou número da direita, do lado direito. Porque se você observar aqui, ó, esse estar aqui, ele tem um espaço do lado esquerdo, então ele não entrou na conta. Mas esse que deu 4, que ele contou,
eles têm algumas diferenças, mas do lado direito. Então, asterisco serve para isso na hora da sua busca. Ele vai achar uma determinada palavra e tudo, independente do que tiver escrito para a direita, ele vai retornar se você colocar o asterisco. É muito poderoso. E quando você coloca o asterisco nos dois, né? Igual, ponte C, estar. Qual que é o critério? 2 asteriscos. 1, estar, 2. Ele me retornou 5, porque tanto para a direita quanto para a esquerda ele vai procurar. Não importa, né, se a palavra ela tem alguma caracteres diferentes para a esquerda ou para a direita. Ele vai focar no estar e ele vai fazer essa conta, né? E por último, não menos importante, o próprio asterisco, né? Vamos aqui, vou copiar e colar essa fórmula aqui, vai ser mais fácil, né? Vou colocar o igual. Não, pera aí. Copia, cola, 2 cliques, igual. Me retornou 6, porque ele contou tudo que era texto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 textos. Bem, aqui tá alguns macetes de como trabalhar com Conte C e texto. Vamos agora para Conte C com booleanas, mas não tem muita dificuldade aqui não, né? Aqui, ó, selecionei o intervalo de 1 a 5, verdadeiro. Ele vai me retornar tudo que for verdadeiro. No caso aqui, 2, né? Se eu colocar um igual aqui, ó, dou um enter, retornou 2. Tudo que é falso. Igual enter, o que é falso. E aqui eu somei os dois, o que é verdadeiro e o que é falso. Não tem muita dificuldade nesse aqui. Bem, vamos para o próximo. Conte C com erros, né? Aqui eu tenho duas fórmulas diferenciadas, né? Você aprendeu a utilizar o Conte C. Então esse Conte C aqui, ele vai procurar primeiro o intervalo, né? E o valor que eu estou procurando aqui, que seria o name erro, né? Um ponto de interrogação aqui. Vamos lá. Vou copiar, colo, vou dar um igual. Dou um enter. O que ele identificou aqui? Ali tem um erro. Aqui eu dei um enter. Por que ele não encontrou? Vamos dar um Ctrl Shift Enter. Também não encontrou. Vou colocar um igual aqui. Aqui me retornou 0 e aqui me retornou 0. Mas eu tô vendo aqui um número. O que será que tem de errado nessa fórmula? Não sei. Mas até o final dessa aula a gente descobre. Vamos lá. O nome tá em inglês. Se você tiver com o nome errado, ele não vai encontrar mesmo. Pronto. Agora encontrou. Bem, nesse próximo aqui, ó, temos 3 funções. O continue e o conte C. O conte C é o continuo com conte C. E aqui ele vai fazer o quê? Né? Vou copiar e colar aqui essa fórmula. Continuo, conte C e erro. Esse erro aqui ele vai contar os erros que eu tenho no intervalo de A1 a 3. Se ele encontrar o erro, ele vai me retornar 1, né? Senão ele vai me tornar vazio. Se eu dar um igual aqui, ó, enter. Vamos desmembrar a nossa fórmula. Por que ele deu 1? Porque aqui é uma função matricial. Se eu dar 2 cliques, Ctrl Shift Enter, aí ele me retornou 3, ó. Note que aqui mudou os parênteses. Espera aí. Ô, Chaves. Ctrl Shift Enter, né? Vamos entender a nossa fórmula aqui. Bem, ó, erros, né? Seleciona erros, aperta F9. Ó, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é que ele encontrou um erro. Então ele encontrou 3 erros. 1, 2, 3 erros. Esses erros que são verdadeiros, como eu tenho uma condição aqui, eles se tornaram no número 1. Vamos aqui, ó. C erros, 1 e aspas.
F9, né? Viu? Tudo que era verdadeiro se tornou no número 1. E aqui que ele tá fazendo? Ele tá contando os números. Só que quando eu dou Ctrl Shift Enter, aí sim, ele conta quantas vezes eu tenho o número 1. 1, 2, 3, que seriam os meus erros. Eu estou convertendo os meus erros para o algarismo 1, né? Para o número 1. E depois eu estou contando eles utilizando uma função que é uma função matricial. Basicamente isso. Essa é a nossa fórmula, né? Erros para identificar quantos erros tem. C para converter eles no número 1. E continuo para eles contar quantas vezes eu tenho o número 1. Também poderia, em vez de usar o continuo, eu poderia somar. Iria somar quantas vezes o número 1 tem. Então daria 3 da mesma forma, né? Esse aqui é o nome. Ok? Pronto. Os próximos 2 exemplos que eu vou fazer na prática. Não, acho que dá tempo, né? Acho que essa aula não tá tão extensa aqui. Vamos pro próximo aqui. Maneira rápida, né? Aqui, ó. Soma C, né? Ele vai identificar aqui, ó. Ele vai fazer uma soma. Qual que é a soma que ele tá fazendo aqui? Primeiro, ele tá procurando Google e Stanford, né? 2 critérios. Se, vamos entender aqui, ó. Se nesse intervalo eu tiver Google mais Stanford, né? Ele vai me retornar o valor 1. Bem, para me explicar isso aqui, acho que vai ficar um pouco extenso. Então vamos deixar vocês curiosos para a próxima aula, né? Então vamos ficar só no conte erros. Na próxima aula vamos ter as 2 explicações aqui, ó, dessas outras 2 abas. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.